Bom, então, boa noite, todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre funcionamento dos ecossistemas e biodiversidade. Então, a gente vai retomar alguns componentes, alguns assuntos sobre a produtividade. A gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo sobre produtividade. Tá? A gente vai falar sobre produtividade primária, secundária, tá? Fatores limitantes da produtividade também. Então, quais os principais fatores em ambientes terrestres e aquáticos que atuam limitando a produtividade. Tá? A gente falou um pouco sobre produtividade já na aula retrasada, mas associando produtividade com biodiversidade. Né? Então, áreas de maior biodiversidade têm uma certa sobreposição com áreas mais produtivas. Só que a gente viu que não é uma relação constante. A gente viu que tem áreas no formato de U, né? Então, conforme a produtividade aumenta... Vocês estão lembrados disso, né? A gente falou sobre produtividade e biodiversidade. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de produtividade. Então, quero que vocês comecem a associar com as aulas que a gente já passou. Quando a gente falou de produtividade, que a gente comentou sobre os padrões, a gente viu aquele padrão positivo, onde a produtividade aumenta e a biodiversidade aumenta. A gente viu o padrão em U, a gente viu o padrão negativo, a gente viu o modelo onde a produtividade não interfere na biodiversidade, né? Padrão em U e o padrão em U invertido, em domo, tá? A gente viu que pode ter essa relação bem variada entre produtividade e biodiversidade, tá? Só que a gente percebe que normalmente há uma relação positiva, tá? Então, áreas produtivas ou com uma produtividade média tendem a ser áreas com uma biodiversidade mais elevada. Aí a gente vê aqueles casos extremos onde uma área eutrofizada, por exemplo, onde a produtividade é muito grande, a biodiversidade diminui. Tá? Então, tem ecossistemas que se encaixam nesses diversos tipos de relação produtividade e biodiversidade. Agora a gente vai focar nisso daqui, tá bom? Na produtividade. Então, apesar da gente já ter conversado um pouquinho sobre o conceito de produtividade, isso está claro para vocês? A hora que eu falo áreas mais produtivas, vocês conseguem associar bem o que isso quer dizer? Geralmente eu penso em produtividade primária mesmo, tipo fotossíntese. E aí, fotossíntese gera justamente matéria, né? A planta vai transformar a energia solar em energia química e vai se desenvolver e crescer, utilizando os nutrientes juntamente com a água. Ótimo, é isso mesmo, Marcelo. Então a gente tem que associar produtividade com basicamente fotossíntese. Quanto maior a produtividade, quer dizer que está tendo uma maior taxa fotossintética nesse ambiente, nesse ecossistema. Né? Então, está sendo transformado dióxido de carbono e água em glicose. Tá? Então, a gente já percebe que tem dois elementos-chave que são extremamente necessários para a formação da glicose, né?
que é o produto primário da fotossíntese. Então, esses produtos, né? O que é a matéria que está entrando no sistema? Gás carbônico e água. Né? Sai energia, fotossíntese. Né? Esse gás carbônico e água, mais tem um fator-chave aqui. Se a gente colocar gás carbônico na água, não acontece nada. Então, precisa ter um organismo fotossintetizante. Só que ele usa a energia de um outro elemento, de um outro processo. De onde vem essa energia utilizada para a fotossíntese? Isso. Luminosidade, energia do Sol. Então, está sendo transformado energia luminosa, né, mais a matéria, gás carbônico em água, em outro tipo de matéria, glicose. Tá? Essa glicose está armazenando energia nas ligações das moléculas. Tudo bem? Isso é basicamente a hora que a gente vai falar da lei da conservação da matéria, né? Lei da conservação da matéria e da energia. Elas não são criadas nem destruídas, mudam de forma. É um conceito básico, um conceito simples, só que a gente, colocando isso na análise dos ecossistemas, a gente vê, a gente consegue entender melhor as entradas e as saídas. Vocês lembram que eu comentei com o ecossistema, né? É um sistema onde tem entrada de matéria, tem entrada de energia e tem saída de energia e de matéria. Tem perdas nesse meio do caminho, né? A gente tem perda energética também. Então, o ecossistema faz essas transformações. Só que é importante que toda a energia que está entrando é igual à energia que está saindo. Tudo bem? A matéria que está entrando é igual à matéria que está saindo. Nada vai desaparecer, nada vai ser perdido. Tudo vai ser transformado. Okay? Igual exemplo, né? A energia armazenada nas moléculas de combustível permitem que a energia potencial, né, energia química, permitem que o veículo seja movimentado. Energia cinética. Né? Simples. Então, a lei da conservação da matéria, a gente comentou, e a lei da conservação da energia. Primeira lei da termodinâmica. Ok? E esses organismos usam a energia para crescer. Então, a energia nos ecossistemas, né, mais precisamente nos organismos, essa energia é utilizada para crescimento e manutenção corpórea. Tá? Então, a energia que a gente está consumindo diariamente, né, a gente precisa comer. Um ser humano, um adulto, precisa comer em média cerca de 1.500 a 2.000 calorias por dia. Né? E isso é basicamente a nossa taxa metabólica basal, energia que a gente está usando para manutenção corporal. Não está sobrando praticamente nada. Então, se a gente corre, se a gente pensa muito, gasta energia assistindo aula, preparando aula, fazendo exercício físico, a gente precisa de um consumo maior. Tá? E aquilo que não é gasto com a manutenção, né, corporal, aquilo que não é excretado, vai ser armazenado na forma de massa. Né? É utilizada para crescimento, seja em indivíduos imaturos como adultos. Então, o crescimento é basicamente energia que está sobrando. Beleza? Então, quando a gente aplica isso, a lei da termodinâmica nos ecossistemas,
a gente tem o intuito, a gente tem o objetivo de rastrear, entender como que a matéria e a energia estão fluindo, caminhando de um nível trófico ou de um organismo para o outro. Tá? E muitas vezes a gente sabe que esse fluxo não é tão bonitinho assim. Né? Tudo bem? Deixa eu comentar uma coisa. Na hora que a gente vai fazer essas análises de cadeia trófica, vocês têm ideia de como que a gente consegue fazer isso na prática? Como que os pesquisadores fazem esse rastreamento da energia? Porque, por exemplo, às vezes a gente consegue imaginar o que um macaco come na floresta, né? O que um tubarão está comendo no oceano. E para a gente saber de fato que, por exemplo, uma aranha está se alimentando. Saber se ela é uma predadora de segundo, terceiro ou quarto nível trófico. Não são todos os organismos que a gente consegue fazer essa avaliação de forma observando em campo. A gente conhece muito do comportamento de alguns animais por observação, mas de que forma que vocês acham uma outra alternativa para a gente conseguir rastrear matéria e energia entre os níveis tróficos? Alguém imagina? Não entenderam? Eu ia falar que era pela morfologia, porque tem. Mas eu acho que tá errado. Tá, morfologia não necessariamente. A gente pode até inferir o hábito alimentar de algumas espécies de acordo com, por exemplo, o tipo do bico de uma ave, ou dentição de um mamífero, se é uma dentição mais adaptada para herbivoria ou para predação. Isso serve em alguns casos. Tá? Eu comentei, Ítalo, como que a gente consegue rastrear e identificar o nível trófico de um determinado organismo no ecossistema. A gente pode ter padrões morfológicos, né, dentição, tipo do bico, tá? Mas, por exemplo, um besouro, onde o formato da mandíbula é muito parecido para espécies que são decompositoras, espécies detritívoras, carnívoras, hematófagas, herbívoras. A quantidade de alimento não é um bom fator também, Camila. Tem algumas análises que a gente chama análises de decaimento. As fezes, ok, é um indicativo importante, né? Mas aí a gente está pensando em animais de grande porte. Né? A gente vê as fezes de mamífero, geralmente a gente consegue até identificar alguma coisa. Fezes de ave, que são pastosas. A não ser que a gente encontre uma sementinha que não foi digerida lá, tudo bem. Tá? Mas funciona para poucos casos. A gente usa, né, a gente consegue fazer marcadores moleculares, marcadores químicos, tá? Então, a partir do momento que uma planta fez fotossíntese, tá? Nitrogênio, qual que é o número do elemento químico nitrogênio? Alguém? N2 é a forma da molécula, como ele se liga, né, na atmosfera. O nitrogênio, geralmente, é o nitrogênio 15, tá? A gente encontra na natureza algumas formas de nitrogênio 14, com peso molecular 14.
também. E em cada nível trófico, a porcentagem de nitrogênio 14 é distinta, tá? Porque o nitrogênio é utilizado junto com as plantas, né, fazem fixação de nitrogênio, e o nitrogênio é incorporado nas cadeias, nas moléculas, e é modificado, tá? Então, de acordo com a taxa de decaimento desse nitrogênio e do consumo de um animal para o outro, a gente consegue estimar, por exemplo, qual que é o nível trófico de determinado organismo. Então, se faz uma análise do total de nitrogênio desse organismo, se tem, por exemplo, tá, mais de 10% do nitrogênio total do corpo desse animal é nitrogênio 14, ele é indicado como um animal de segundo nível trófico. Se vai para 15%, ele é um animal de terceiro nível trófico. Então, a proporção de N14, essa relação nitrogênio 15 e nitrogênio 14 é importante. Tá? A gente chama de isótopos, certo? Isótopo 15 e 14. Isso também é utilizado para carbono, né? Tanto que a datação de fósseis, que a gente ouve falar muito o carbono 14, né, que é usado para datação, é importante também. É um elemento que decai numa velocidade menor do que o nitrogênio, por exemplo. Então, a gente consegue detectar a quantidade de carbono 14 em fósseis e estimar o tempo que esse animal viveu. Ok? Isótopos radioativos. E tem muito pesquisador, muita pesquisa feita. A gente pode, por exemplo, comprar, né, marcador molecular de nitrogênio 14, fertilizar uma planta com esse nitrogênio, né? Então a gente quer estudar qual que é o nível trófico num ecossistema bromelícola. Vamos colocar nitrogênio 14 nessa planta, esperar a planta absorver esse nitrogênio nas suas folhas e ver como que os organismos que estão vivendo lá, o quanto que cada um deles tem de N14. E aí a gente consegue ver, essa aranha é quinto nível trófico, essa formiga é segundo nível trófico. Tem trabalhos muito legais com isso, tá? Com esses isótopos radioativos. Então, com o decaimento dessas moléculas, desses elementos químicos, a gente consegue rastrear e indicar a posição com um certo grau de confiança desse organismo na cadeia trófica. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem que não é só observação, não é só saber o comportamento dos organismos. A gente tem métodos químicos e bioquímicos para fazer essas análises. Ok? O nitrogênio está presente na cadeia de DNA dos organismos. Beleza. Vão me perguntando, tá, pessoal? Dúvidas podem interromper. Então, a gente está falando de produtividade. A produtividade primária, né, é aquela energia, é a produtividade associada à produção das plantas. Então, tem necessidade de água, gás carbônico e luz, basicamente. Tá? Então, a produtividade primária está associada com a conversão da energia luminosa em ligações químicas. E essa, geralmente, é a base da cadeia trófica de diversos ecossistemas. Então, vai mostrar o quanto da energia que está disponível nos ecossistemas. Então, a produtividade primária
ela pode ser produtividade primária bruta, PPB, ou produtividade primária líquida, PPL. Tá? Isso a gente vê dentro de um mesmo nível trófico. A gente está falando dos produtores, naquela base da cadeia trófica. Então, produtividade primária reflete toda a energia, toda a fotossíntese que é realizada pela planta ou em um determinado ecossistema. Tá? Isso é produtividade primária bruta. É tudo, é o total. Tá? Entretanto, a planta tem gastos energéticos. Né? Então, a produtividade primária líquida, que é aquela energia que vai ser utilizada para crescimento, é a energia que vai ser utilizada para armazenamento da matéria, é o que a gente chama de PPL, ou produtividade primária líquida. Ok? Então, a PPL é igual a produtividade bruta menos toda aquela energia que a planta gasta com respiração, com manutenção corporal, com metabolismo. Okay? Isso é importante a gente diferenciar porque um consumidor, né, um herbívoro, um consumidor primário, ele vai poder utilizar a PPB ou a PPL da planta ou das plantas. O que vocês acham? Qual que é a energia que vai estar disponibilizada para o próximo nível trófico? PPL. Isso aí. Tá? Então, a fotossíntese, a hora que a gente pensa numa planta, né, de toda aquela radiação solar, toda a energia luminosa que a planta está recebendo, apenas 1% dessa energia é utilizada para fotossíntese. Tá? O restante, 99% da energia que incide sobre as plantas, é refletida, basicamente refletida, não vai ser utilizado. Tá? Não vai virar fotossíntese. Tudo bem? Então, 1% de toda a energia solar que incide sobre as plantas é transformada em fotossíntese. Ok? Desse 1%, né, daquele total de energia produzida, 60% vai ser utilizada com respiração, vai ser perdido com respiração. E 40% com crescimento e reprodução. Então, 40% crescimento e reprodução. Reprodução, numa planta, a gente está falando de frutos. A gente está falando de semente. Né? O crescimento vegetativo, a gente está falando de folhas, galhos, raízes. Tá? Então, pensa assim, 1% é absorvido. Desse 1%, 60% é perdido com respiração e 40% é usado para crescimento. Tá? Ou seja, 40% apenas vira PPL. PPL por quê? Um organismo pode vir e consumir o fruto, pode comer o fruto, pode comer as folhas, pode comer o tronco, pode comer as raízes. É material vegetal disponível para consumo. Não pode comer o quê? Não pode comer a respiração que a planta está perdendo. Tá?
Pergunta do Ítalo, que uma das coisas que justificam o formato de pirâmide de biomassa dos organismos terrestres é que os organismos acima dos primários aproveitam pouca energia. Não necessariamente, Ítalo, porque quando a gente está falando de uma pirâmide de biomassa, a gente está falando de peso, não necessariamente energia, tá? Então, o peso dos consumidores primários, os secundários, terciários, vai ser menor do que o peso dos produtores. E faz sentido, porque a gente está falando de árvores de grande porte, muitas vezes, tá? Arbustos. Então, se a gente pensa um ambiente que tem poucas plantas, poucas árvores, poucos arbustos, consequentemente, a gente vai ter também poucos consumidores primários e secundários. Ok? O que não acontece no ambiente aquático, porque os produtores aquáticos são muito leves. A gente comentou na última aula, né? Que a pirâmide de biomassa do ambiente aquático é uma pirâmide invertida, né? Porque os produtores da base são algas, fotossintetizantes, anofícias, organismos que têm um peso muito baixo, né? Comparado com o zooplâncton, comparado com peixes e demais predadores, tá? Então, é o inverso do que a gente vê no ambiente terrestre. Pirâmide de biomassa no ambiente terrestre e pirâmide de biomassa no ambiente aquático. Eu tenho uma dúvida. Sim. Perdoe aí pela estúpida ignorância minha na pergunta que eu vou fazer. Lendo aqui, fala aqui, fotossíntese é um processo. Tá, não é isso que eu quero. 1% da energia solar usada para fotossíntese. Aí vem embaixo, desse total, 60 de energia usada para respiração e 40 para fotossíntese. Eu quero entender o seguinte, esse percentual de 60 e 40 refere-se a esse 1% da energia solar? É isso que eu quero entender. É exatamente isso, Ivone. Vamos pensar assim, ó. De toda a energia solar que está chegando, tá? Vamos mostrar como se fosse uma barra, tá? A barra de energia solar. Quanto que a planta está absorvendo? 1%. 99% está sendo refletido, tá? Certo. 1%. Opa. Agora vamos pegar esse 1% aqui, vamos aumentar. Bom, esse 1% a gente pode dividir de outra forma, né? Aqui, ó. Aqui é 60% e aqui é 40%. Então, 60% vai ser usado para respiração. E 1% e 40% para crescimento, basicamente crescimento, tá? Para reprodução também. Crescimento da parte vegetativa e reprodutiva. Ok? Não, eu tô aqui, falando... eu entendi aqui. Quando eu li aqui, já entendi aqui. Quando tem esse quadrinho aqui de 99% da energia solar e reflete só 1% é absorvido, beleza. Aí agora ficou claro para mim. Ficou mais claro? Absorve 1% e desse 1%, 60% é para o crescimento, né? Para respiração, né? Peraí. Isso. Para respiração e o outro para formação da fotossíntese, que no caso seria. Eu coloquei aqui, cadê? Eu escrevi aqui. 60% é respiração e 40% é o crescimento. Certo. Tá? Beleza, Então, eu entendi. o crescimento é igual a ppl. Que seria a reprodução líquida. Ok. Isso,
Onde ela... É o total de energia que vai estar... É o total de energia que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Sei, entendi. Ok? Entendi, beleza. Então, aí, Ítalo, a gente já está falando, se a gente está falando de consumidor, a gente está falando de produtividade secundária. Tá? Tudo bem, gente? Então, essas contas talvez ficam meio confusas mesmo, né? A gente está falando 60% daquele 1% inicial, sobra 40%, tá? Mas a gente pensar que é 1% de um total grande de energia. A gente pega esse 1%, ainda é muita energia, tá? É toda a energia suficiente para as plantas utilizarem, energia fotossintética, tá? Então a gente consegue também fazer a mensuração, medir o quanto que quanto de energia está sendo produzida em alguns ecossistemas. E aí a gente tem aquela ideia. Quanto maior a produtividade, há uma tendência de que haja uma maior biodiversidade também. Então, vamos pensar assim, uma cadeia trófica, que tem a base curta, né? E outra que tem a base larga. O que é isso? É a PPL dos produtores, né? O segundo nível trófico, que é uma pirâmide de energia. Tá? O segundo nível trófico vai poder ter uma camada maior do que a base? Numa pirâmide de energia, o nível trófico superior pode ser maior do que o inferior? Não. Né? Isso não existe. Então, o nível trófico superior é uma porcentagem do nível trófico anterior. Tá? Geralmente, eu já comentei com vocês, é 10%. Então, se eu tenho um ecossistema que tem uma base produtiva grande, é possível que eu tenha mais níveis tróficos. Tá? Eu vou dividir essa energia aqui de que forma? Não sobra mais energia para um outro nível trófico aqui em cima. Tá? Porque está perdendo 10%. Quer dizer, está passando 10%. Tá? Então, ecossistemas muito produtivos tendem, tá? Não é regra, mas é um padrão que existe na maioria dos ecossistemas, tendem a ter uma maior biodiversidade, porque suportam mais níveis tróficos. Tá? E além disso, vamos retomar um conceito lá de trás. Suportam também um maior número de espécies aqui dentro. Ó. Divide o maior número de nichos. Vamos falar que cada espacinho aqui, cada nicho, está sendo ocupado por uma espécie. Então, a gente está falando no total de espécies em níveis tróficos. Né? Eu já posso ter o maior número de espécies, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Nesse ecossistema aqui, ecossistema 1, eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis tróficos. Tá? Além disso, a base produtiva do ecossistema 2
é maior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 espécies de produtores, 17 espécies de plantas produzindo energia. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E aqui 17. O mesmo para os demais investróficos, né? Por ter maior quantidade de energia, tem uma separação melhor dos nichos também. É uma menor sobreposição de nicho. Ok? E aí a gente vai medir essa biomassa de algumas formas diferentes. Eu estou falando da divisão, da estratificação das espécies, né? Sobreposição de nicho. Aí uma outra forma é o como que a gente mede essa produtividade primária, que ela pode ser medida, por exemplo, em peso seco, quantidade de carbono. Eu posso quantificar quanto gás carbônico ou oxigênio estão sendo consumidos. Tem diversas formas de tentar avaliar a produtividade desses ambientes, né? Aqui, um bom exemplo é a gente, como o pessoal do campo faz, ver a produtividade agrícola em número de grãos, em peso de grãos. Quanto maior a quantidade de grãos, maior a produtividade. Quanto maior a quantidade de plantas crescendo em 1 metro quadrado, o peso seco, depois de um ano, maior a produtividade. Tá? Então, o que eu estou pedindo, o que eu estou colhendo, o que eu estou medindo, o que eu estou mensurando é a PPL dos produtores, sempre. E se eu quiser ter uma avaliação mais exata, eu vou ter que medir rizomas, tubérculos, raízes. Tá? Então, tem a produtividade acima do solo e sob o solo. Plantas de cerrado têm uma biomassa subterrânea equivalente à biomassa aérea. Então, se uma planta tem 10 metros de altura, uma planta de cerrado, né, e pesa, sei lá, 1 tonelada, 500 quilos, a hora que a gente tira ela do solo, ela vai ter também, de forma parecida, 500 quilos ou 1 tonelada de raízes. Então, se a gente, muitas vezes a gente esquece de estimar o peso, né, medir a produtividade daquilo que a gente não está vendo, que está de forma subterrânea. Isso em ambientes terrestres. Em ambientes aquáticos é muito mais difícil porque a gente tem que lidar com micro-organismos, né? Organismos aquáticos que são microscópicos, que são muito profundos. Luca, que está trabalhando com a Catarina, já fez algum tipo de análise de fitoplâncton? De fito ainda não. A gente, por enquanto, está em zoo. E a coleta e a análise desses organismos é super difícil, né? Então, a coleta não. A coleta a gente só baixa a rede e puxa na coluna d'água mesmo. Uhum. E a análise que ainda não começou, então eu não sei muito bem como fazer. Mas a coleta tanto para fito e para zoo é a mesma, só muda a rede. A malha, né? Isso. Legal. Aí para estimar a energia associada ao zooplâncton ou ao fitoplâncton, essa é uma dificuldade maior, né? Porque quando a gente está lidando com um organismo terrestre, a gente consegue medir a biomassa, sei lá, pode ser uma planta de cerrado. Vai lá com uma escavadeira, tira ela, queima. Geralmente a gente fala biomassa seca, então tem que virar cinza, né? Para
perder toda a umidade, toda a água, e a gente medir a biomassa seca. Tá? Isso é uma forma adequada. A hora que a gente vai fazer isso com fitoplâncton, algas, né? Imaginem secando a água do mar para mensurar a biomassa de algas. Algas microscópicas, né? A hora que a gente pensa naquelas algas que chegam na praia, é mais tranquilo, mas a alga microscópica, a dificuldade em lidar, em estimar energia é muito maior. Né? Então, é mais fácil para esses casos fazer análise de claro escuro. O quanto de oxigênio e gás carbônico que está sendo consumido e eliminado no ambiente. Então, uma quantidade de água do mar ou água doce, né, num frasco fechado com um eletrodo, esqueci o nome, um chipzinho que vai captar a quantidade de dióxido de carbono e de oxigênio desse frasco. Então, se é um frasco que está no ambiente iluminado, essas algas lá dentro estão fazendo fotossíntese, né? Estão transformando dióxido de carbono e a água que está lá em glicose, em fotossíntese. Então, a diminuição do gás carbônico, a porcentagem de diminuição é uma forma de avaliar o quanto que está sendo produzido de produtividade. Tá? Então, são formas de a gente avaliar em ambiente aquático e ambiente terrestre. Beleza? Isso que eu estou falando até agora, produtividade primária. Eu estou falando do primeiro nível trófico, eu estou falando dos produtores. Né? A produtividade secundária, opa, de novo. A produtividade secundária é aquela associada ao segundo nível trófico. Então, da mesma forma, eu tenho produtividade secundária líquida é igual produtividade secundária bruta menos respiração. Tá? Aí, para organismos, para animais, a gente tem outros tipos de perda. Né? Quais são os outros tipos de perda energética além da respiração? Ele se move, né? A movimentação também está associada com a respiração celular, né? Então, é energia gasta, perdida pelos músculos, né? Então, essa faz parte da energia que está sendo consumida aqui na respiração também. E energia perdida na forma de calor. Tá? Mas aqui no nosso exemplo, a reprodução mas aí a energia gasta com a reprodução entra como PPL, produtividade primária líquida, porque se a gente for pensar, ó, os ovos podem servir de alimento para um terceiro nível trófico. Ok? Tá? O que está sendo perdido é energia egestada, as fezes. Né? Tem energia que está sendo perdida na forma de fezes, na forma de urina. Tá? E essa, geralmente, é uma energia que não está disponível para o nível trófico seguinte. A energia, é até estranho falar isso, né? Mas a energia das fezes, né? Nem todos os organismos não conseguem aproveitar 100% da energia que está armazenada nos alimentos. Parte dessa energia vai ser perdida, né? Nas fezes. E aí, essas fezes vão ser degradadas por decompositores.
Então, a gente coloca aqui a produtividade secundária líquida é igual a produtividade secundária bruta, menos a respiração e menos a energia egestada. É um termo diferente, né? Mas egestada pode ser a energia, quer dizer, reúne a energia perdida com as fezes e a energia perdida com animais que regurgitam, né? Se alimentou, encheu o estômago, mas regurgitou parte desse alimento. Entra como egestão também. Tá? Ficou mais complicada a conta agora? Produtividade secundária líquida. Lembrem, se é líquida, é aquilo que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Aqui é secundária, então é aquilo que vai estar disponível para o terceiro nível trófico. Tudo bem? E aí, ó, de onde vem essa produtividade secundária bruta? O que significa isso? Produtividade secundária bruta é tudo que foi consumido. Energia que foi consumida. Então, a produtividade secundária bruta está associada com a produtividade primária líquida. Entendem? Conseguem fazer essa relação? Porque a produtividade primária líquida é aquela energia disponível do nível trófico anterior, que vai ser consumida. Ó, aqui nesse esquema da tartaruga está relativamente bem explicado. Ó, produtividade primária líquida da planta. Caiu a laranjinha aqui, a semente. O animal está comendo. Né? Está comendo, vira produtividade secundária bruta. Está perdendo parte dessa energia com respiração. Está aqui, ó. E está perdendo parte dessa energia com egestão. Está aqui. Beleza? Se vem um... Putz, que animal que come uma tartaruga, um jabuti desse, uma onça, um jacaré. Vem um jacaré e come a tartaruga. Ele está se alimentando da produtividade secundária líquida. Então, produtividade secundária líquida vai virar produtividade terciária bruta. A líquida do nível antrófico anterior vai virar a bruta do nível trófico seguinte. No caso de toda a produtividade primária líquida vira produtividade secundária bruta? Não, a não ser que a tartaruga venha, o jabuti, venha e coma toda a árvore. Né? Caso contrário, essa produtividade primária líquida, parte dela, parcialmente, vai virar produtividade secundária bruta. Ok? Cerca de 10%, porque o animal está perdendo muita energia com respiração. Perde muita energia com fezes. Ok? Beleza, gente? Então, ó, se ficou dúvida, me avisem que eu volto. Tá? A gente vai ter
daqui acho que 2 aulas, uma aula só falando desse fluxo de energia em cada nível trófico. A gente vai detalhar isso de uma forma mais clara ainda. Hoje a gente está focando na parte da produtividade primária e secundária. Entender a produtividade primária líquida e bruta. E o que interfere nessas produtividades. Então, compreender esses padrões é importante para a gente analisar a estrutura e organização dos ecossistemas. Certo? Então, ó, uma maior produtividade primária, né, produtividade primária, permite que haja uma maior produtividade secundária no ecossistema, que permite que haja uma maior diversidade de consumidores. É regra? Não. Não é regra de jeito nenhum. Mas é uma tendência assim, bem forte. Maior produtividade primária, pensem a base da cadeia. Né? Uma base bem grande. 10% dessa energia vai para o próximo nível. 10%. Nossa, as minhas proporções estão bem ruins, né? 10% de tudo isso daqui, aqui. Tá vendo? A gente perde muita energia. 10% de 10% de 10% de 10%. Aqui em cima eu já tenho 0,1% da energia que estava aqui. Né? Se a gente pensar 100 calorias, vai ter 10 calorias para cá. Vai ter 1 caloria aqui. Vai ter 0,1 caloria aqui em cima. Beleza? Aqui são alguns gráficos para a gente analisar que a produtividade secundária, na maior parte dos ecossistemas, ela está associada com a produtividade primária, líquida. Né? Então, ambientes, ó, como se cada pontinho fosse um ecossistema diferente que foi estudado, que foi analisado. Tá? Então, conforme eu tenho ecossistemas com uma maior produtividade primária, líquida, eu tenho, nesses mesmos ecossistemas, produtividade secundária líquida maior também. Né? Tem uma relação positiva. O mesmo para os ecossistemas aquáticos. Isso também vale. Tá? Ou seja, produtividade primária líquida, quanto maior for a base, maior vai ser os níveis seguintes. Tá? Eu sei que vocês já viram isso daqui, a gente colocou na aula retrasada, mas é para a gente ver ó, os locais de maior produtividade nos ambientes terrestres, né? Onde a gente fala que é a zona tropical. Correto? E nos oceanos, foge um pouco desse padrão, né? Porque a gente já viu o outro motivo que interfere na produtividade primária dos oceanos. Vocês lembram? Está associado com regiões costeiras, né? Isso. E o que influencia também a produtividade nos oceanos? Correntes marítimas, né? Locais de deságua de rio, que trazem nutrientes, certo?
Então, nos oceanos, a gente está associando com águas rasas, certo? Locais de águas profundas, a produtividade é muito baixa, tá? São desertos de produtividade, basicamente. Porque nesses ambientes, a produtividade está ocorrendo na camada superficial do oceano, onde tem luz. Daí para baixo não tem luz, produtividade baixa. Tá? Então, nos ecossistemas terrestres, os ecossistemas de maior produtividade, a floresta tropical, então, Mata Atlântica, floresta amazônica, floresta do Quênia, floresta sazonal tropical. O que é uma floresta sazonal tropical? Florestas tropicais que sofrem com uma sazonalidade, então que tem períodos do ano que tem épocas mais secas, tá? Depois floresta temperada, floresta sazonal temperada. Por que as florestas sazonais, tanto a temperada quanto a tropical, têm menor produtividade? O que é o elemento limitante nessas florestas sazonais? Água? Água. Se eu estou falando de um clima sazonal, estou falando de um clima que parte do ano vai faltar água. Né? Então, floresta tropical, teoricamente tem chuva bem distribuída, solo sempre úmido, não falta água, a produtividade é grande. Tá? Não falta água, não falta nutrientes, não falta calor. Então, na floresta sazonal tropical, eu estou já pensando em falta de água. Né? Floresta úmida temperada. Se é um ambiente temperado, falta luminosidade, falta calor em determinada época do ano. Tá? Floresta sazonal temperada, falta luminosidade e água. Floresta boreal, luminosidade e água. Só que aqui falta mais luminosidade, porque o clima é mais severo. Né? Savana, o estresse hídrico é elevado. Então falta muita água. Tá? Então aqui ó, a gente consegue ver elementos limitantes em determinados ambientes. E por incrível que pareça, em florestas tropicais, um dos elementos limitantes essas florestas poderiam ser muito mais produtivas se tivesse mais gás carbônico. Então, em alguns casos, o dióxido de carbono é um fator limitante para a produtividade de algumas florestas. Tá? Em ecossistemas aquáticos, a gente tem questões parecidas. O que não vai ser nunca limitante no ecossistema aquático? Água. Né? A água não vai ser um fator limitante para a fotossíntese. O que pode ser limitante? Luz. Então a água não é limitante. É limitante luz e o quê? Nutrientes, basicamente. Então falta luz e falta nutrientes. Certo? Então, em ambientes que faltam menos coisas, né, falando assim de uma forma bem geral,
ambientes que são menos limitados pelo clima, por nutrientes, por água, são os ambientes de maior produtividade. Tá? Uma terra cultivada, né, se a gente corrigir, se a gente fizer irrigação, se a gente aumentar os nutrientes, fazer adubação dessas terras, a gente tem uma produtividade maior. Concordam? Então, em ecossistemas terrestres, a gente tem como ecossistemas mais produtivos aqueles que estão em áreas tropicais, porque não falta luz, em grande parte das áreas tropicais não falta água, né, e solos ricos, certo? Começou a faltar água, eu tenho um ambiente sazonal, né? Começou a faltar luz em determinada época do ano, eu tenho um ambiente temperado, certo? E a questão dos nutrientes vai variar muito de localidade para localidade, certo? E aí, quanto mais chuva é melhor? O que vocês acham para a produtividade? Acho que depende. Se for chuva demais também, não deve ser bom, né? Chuva demais causa o quê? Acho que diminui a luminosidade. Não necessariamente. Acaba modificando os habitats também? Perda de nutrientes, isso, exato. Lixiviação. Muita chuva, chuva em excesso, lava os nutrientes do solo. Esses nutrientes vão para rios e lagos, certo? Então, a relação da chuva, da precipitação com a produtividade, então, precipitação e produtividade. Eixo Y, se lembram, é aquilo que eu estou querendo medir, a minha variável resposta. Eixo X, horizontal, é aquilo que causa o efeito, meu preditor. Então, como que a precipitação influencia na produtividade? Mais ou menos assim, tá? Precipitação em excesso tem lixiviação e perda de nutrientes. Okay? Então, voltando lá, as altas latitudes, que eu não vou mais explicar o que é alta latitude, que eu imagino que todo mundo já está com o mapa mundi na cabeça, imaginando onde que são as altas latitudes, né? Tá claro? Altas latitudes, eu estou falando, né? Norte e sul. Então, altas latitudes e menor produtividade, porque falta calor em determinadas épocas do ano. Falta luminosidade. Né? E não é só a luminosidade em si. Em baixas temperaturas, também vai ter falta de água, porque a água vai estar indisponível para as plantas. Essa água vai estar no estado sólido. Então, vejam que uma coisa está relacionada com a outra. Em épocas do ano que a temperatura é abaixo de zero, falta água. Pode ter neve, né? Só que essa água está indisponibilizada porque está congelada no solo. E temperaturas muito altas, como no caso dos desertos, a água tem pouca precipitação, né? E a água que está disponível no ambiente evapora. Beleza? Ok, a gente falou de água,
calor, luminosidade, nutrientes, né? A temperatura é um bom preditor da produtividade. Ó, então a gente vê que tem um aumento da produtividade em áreas que têm uma temperatura média anual em torno de 25 a 30 graus, que reflete novamente áreas que são conhecidas como áreas tropicais. Áreas de baixa latitude, áreas temperadas e áreas polares. Então aqui, ó. Ah, e aí o gráfico da precipitação, né? Então a gente já imagina que nesses locais onde a precipitação é muito alta, muito elevada anualmente, ocorre a lixiviação. Eu falei antes de chegar ao slide. Tá? Então a gente tem esse balanço da produtividade dependendo da temperatura em ambiente terrestre, temperatura, que reflete um pouco o calor, reflete a energia que está incidindo sobre o ecossistema e disponibilidade de água, certo? Então, esses dois fatores em conjunto determina grande parte da PPL, certo? E a gente tem que lembrar que tem influência também de nutrientes, certo? Então, quando a gente vai para os nutrientes, os principais nutrientes limitantes em ambiente terrestre, bom, em grande parte dos ambientes que a gente vai falar, tá? Nitrogênio e fósforo, tá? Nitratos e fosfatos. Por isso que grande parte dos adubos que são comprados, né, utilizados na agricultura, são chamados de NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Então, o potássio também é um elemento importante, mas ele é mais importante para ajudar a planta a absorver o nitrogênio e o fósforo, certo? Então, a gente vê que alguns ecossistemas, um nutriente ou outro é mais importante, é mais limitante. Então, nesse gráfico aqui, ó, num ambiente de campo, qual que é o elemento limitante? Ou mais limitante? Quero que vocês me respondam para campo, para floresta e para tundra. O que é mais importante no ambiente de campo? O que está limitando mais a produtividade desse ambiente? Os dois ao mesmo tempo. E na floresta? Na floresta, fósforo. E na tundra, principalmente nitrogênio. Beleza, gente. Então, mais um gráfico para vocês interpretarem. A gente viu aqui, se a gente adiciona nitrogênio, por que o fósforo que é o elemento mais limitante? Porque quando a gente adiciona nitrogênio, a produtividade não aumenta tanto. Mas se a gente aumenta o fósforo, ela aumenta. Se a gente aumenta os dois, nitrogênio mais fósforo, ela aumenta bastante também. Mas quer dizer que o principal é o nitrogênio. Tá? Aqui no caso, na tundra, nitrogênio e fósforo, o fósforo tem um papel menor do que o nitrogênio. Beleza? A gente está falando aqui no ambiente terrestre de macronutrientes, nitrogênio, fósforo
e o potássio. Não vou entrar no potássio hoje, porque a gente vai ver esses ciclos mais para frente, tá? Micronutrientes também são importantes, só que a quantidade deles é tão mínima no ambiente que geralmente eles não são assim tão importantes. Em cultivos que se exige muito das plantas e se exige muito do solo, tem a correção também de boro, de manganês, de silicatos, tá? Tem diversos outros micronutrientes que são corrigidos e incorporados no solo, mas principalmente em ambientes agrícolas produtivos, tá? Em ecossistemas naturais, a quantidade que eles estão disponíveis no ambiente geralmente não torna eles elementos limitantes, tá? Então, fatores limitantes da produtividade em ambiente terrestre: fósforo e nitrogênio. Além de quê? Além do calor, além da água e luminosidade. Tá? E, claro, tem que ter também gás carbônico. Então, esse conjunto de fatores, aquele que está em menor quantidade é o fator limitante. É aquilo que impede o ecossistema de produzir mais, produzir uma maior produtividade primária. Tá? Agora, o ambiente aquático. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Tá. Ambiente aquático. Se não houvesse a limitação por conta da luminosidade, né, os oceanos profundos seriam muito produtivos. Então, um ponto chave, um ponto principal nos ecossistemas aquáticos é a luminosidade. Precisa de luz para ter fotossíntese. E a luz só está nas primeiras 10 metros, 20 metros de profundidade, assim, no máximo, né, mar aberto. Okay? Então, primeiro a luz e, em seguida, nutrientes. A hora que a gente fala de ecossistema aquático de água doce, a luminosidade é um pouco menos importante, né? Mas quer dizer, não é importante também, tá? Desculpa. Porque se a gente está pensando um rio que está correndo dentro da floresta, qualquer chuva que dá, esse rio ele enche de nutrientes, né? Tem lixiviação, tem água carregando folha, solo, matéria orgânica, então o rio está cheio de nutrientes dentro da floresta. Só que esse rio está coberto por árvores, não entra luz. Tá? Bem? Então, luz, nutrientes, basicamente esses dois fatores. E em ecossistemas polares também vai faltar água porque ela vai estar congelada. Certo? Então, em locais perto da costa que tem luminosidade e tem nutrientes trazidos pelos rios, são os locais que têm a maior possibilidade, a maior biodiversidade nos oceanos, que são os recifes de corais. Então, assim como no ambiente terrestre, o fósforo e o nitrogênio são os dois principais elementos limitantes. Certo? Mesma coisa. Para ter fotossíntese e ter produção, precisa também, além do gás carbônico, é claro, precisa de fósforo e nitrogênio. Ah, professor, mas por que precisa de fósforo e nitrogênio se a glicose não tem fósforo e nitrogênio? Alguém responde? ATP e proteína? ATP, proteína, ácidos nucleicos. Então, para um organismo crescer e se reproduzir, precisa de DNA, né? E aí tem membrana plasmática, tem diversos
elementos, né, a gente não é feito só de glicose. Então, ATP, estruturas da membrana plasmática, matéria, proteínas, né? Então, aminoácidos e proteínas são importantes. São constituintes fundamentais, assim, desses elementos aqui. Aqui é um gráfico parecido com o que a gente já tinha visto, né? Quando tem adição de carbono, nitrogênio e fósforo adicionado no ambiente aquático, né? Só carbono e nitrogênio e ambiente controle. Então a gente vê que os locais de maior produtividade é onde é ofertado nitrogênio, fósforo e carbono, matéria orgânica, tá? Aí medindo o fitoplâncton. Então esse experimento que foi feito foi adicionado, né, fósforo a metade de um lago. Onde vocês acham que foi adicionado fósforo aqui? Na metade A ou na metade B? Qual que é a parte do lago que está com maior quantidade de nutrientes? É possível falar isso? Por quê? Alguma explicação? Marcelo, Maiara? A produtividade depende de quê? De fotossíntese, certo? Está tendo maior fotossíntese, está tendo respiração, produtividade primária, secundária, né? Para ter fotossíntese precisa de clorofila, certo? Onde que é o ambiente mais verdinho, tem mais clorofila? Parte B do lago. Tá? Então, aqui seria parte de um lago eutrofizado. Tá? E a parte A é o que a gente chama de um lago oligotrófico. Então, o lago B é um lago eutrófico. Ou lago eutrofizado. Beleza? Fotossíntese, clorofila, o lago, o ambiente aquático fica com esse aspecto esverdeado. Certo? Isso. E é um outro exemplo, né, dos ambientes, dos ecossistemas onde são adicionados fósforo, nitrogênio e os dois elementos ao mesmo tempo. Então a gente tem ecossistemas que respondem de forma diferente, ecossistemas que são mais dependentes de um ou de outro elemento, ou dos dois juntos. Tá? Então, por exemplo, se vocês entenderam o gráfico anterior, fica fácil de entender esse também. Tá? Alagadiços é dependente de nitrogênio. Fundo de riacho é dependente de nitrogênio e fósforo. Fundo de lago é dependente de fósforo. Água lacustre, de ambos. Tá? Então, água doce e água salgada, ambientes oceânicos. O fundo oceânico
depende tanto de nitrogênio como de fósforo, de fundo macio, de fundo duro, principalmente nitrogênio. Beleza? Então, de fundo duro, a gente fala ecossistemas de recife de coral e biomas rochosos. Água lacustre, Lorena, é lago, água de lago. Tá? Beleza? Então, oceano de fundo duro, que a gente associa com recifes de coral e costão rochoso, dependem mais de nitrogênio do que do fósforo. O fósforo, ele geralmente está associado com rochas. Então, ambientes rochosos geralmente tem uma eliminação, tem uma degradação do fósforo que se dá de forma lenta. Então, o fósforo vai sendo eliminado na água aos poucos. O nitrogênio não. Tá? O nitrogênio não está associado com rochas, ele está associado com troca atmosférica e principalmente fixação por plantas. Então, todo o nitrogênio dissolvido nos oceanos vem de fontes terrestres, grande parte dele. Tá? Beleza? Bom, então, nos oceanos, além de fosfatos e nitratos, outros elementos importantes são o silício e o ferro. Né? O silício é um elemento bastante importante porque algumas algas e diatomáceas utilizam, elas possuem uma lórica, possuem uma carapaça silicada. Né? Sílica é areia. Né? Grande parte da areia é constituída por sílica, pelo elemento sílica. Então, a carapaça de algumas algas precisa do silício, certo? Então, a ocorrência de algumas algas depende do silício, e ele pode ser um elemento limitante também em ambientes aquáticos. Tá? Então, silício e ferro também. O ferro, assim como o nitrogênio também, né, os nitratos, eles são transportados por rios, né? Então, onde tem locais que tem deságue de rio, tem uma carga muito grande de nitratos, fosfatos e elementos ferrosos. E eles são transportados de uma forma bem interessante pela poeira. Ó, aqui é uma região da costa, se não estou enganado, é costas próximo ao Saara. Então, poeira que vem do Saara, nos oceanos, essa poeira leva muitos nutrientes. Então, acaba fertilizando grande parte dos oceanos também. Beleza? Atlântico Equatorial e Saara. Então, o ferro é um elemento importante no ciclo, na produtividade, porque ele é dependente de algumas vias metabólicas. Tá? Em pequena quantidade, mas é importante. Então, esses experimentos em áreas produtivas verificaram que a produtividade aumenta quando é adicionado silício e ferro no oceano. Né? E análises de eras glaciais mostram que épocas que a quantidade de ferro nos oceanos era maior, tem uma relação negativa com o gás carbônico atmosférico. Tá? E aí, como que vocês se relacionam?
gás carbônico atmosférico, mudança climática, com a quantidade de ferro nos oceanos. Vamos lá. Se a quantidade de ferro nos oceanos aumenta muito, qual que é a consequência? Eu falei que o ferro é um elemento limitante, né? Importante nos oceanos. Então, se aumenta muito a oferta de ferro nos oceanos, qual que é a consequência? Aumenta a produtividade? Até certo ponto, eu acho. Aumenta a produtividade, o oceano fica laranja, vai enferrujar a água do oceano, né? Tá, aumenta a produtividade, e aí? Daí acho que tu diminui gás carbônico. De onde? Mas aí você acha que dissolvido na água, né? Dissolvido na água e também o gás carbônico atmosférico, tá? Se diminui o gás carbônico atmosférico, o que diminui? Qual que é a relação do Aí gás você diminui carbônico com... a produção primária terrestre. Ou não? Em certo ponto, sim, tá? Mas em grande parte dos ecossistemas terrestres, o gás carbônico não é o elemento mais limitante. Tá? A gente viu que água e temperatura são mais limitantes do que gás carbônico. Se a gente fizer o caminho inverso, hoje em dia, a gente está aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera, né? É o que a gente está chamando de efeito estufa. Aumenta a temperatura. Então, o caminho inverso, os oceanos com mais ferro diminuem, tem mais fotossíntese, aumenta a produtividade, diminui o gás carbônico atmosférico, diminui o efeito estufa, diminui a temperatura da Terra. Então tem uma associação importante das eras glaciais também com a quantidade de ferro diluído nos oceanos. Épocas que tem maior quantidade de ferro diluído associa-se com temperaturas mais amenas da Terra, porque diminui o gás carbônico e diminui o efeito estufa. E tá bom, o oceano pode ficar um pouquinho mais laranja também, né, para agradar o Ítalo. Certo? Então, o enriquecimento dessas áreas com ferro gera um aumento na produtividade. Tá? Aumenta a produtividade dos oceanos. Então, se forem em locais mais limitados, né, observou-se que o aumento de 100 vezes a concentração de ferro triplicou a concentração de fitoplâncton. Aumenta o fitoplâncton, aumenta o zooplâncton, aumenta os peixes. Certo? Interessante, né? Então, se alguém quiser fazer a adubação dos oceanos para produzir mais peixe, tem que jogar ferro na água também. Beleza, gente? Então, a produtividade dos oceanos é mais complexa do que a gente está falando dos ambientes terrestres, porque a gente tem uma limitação importante por ferro, por silício, nitrogênio, fosfatos, nitratos, além de que temperatura, luminosidade, basicamente isso, né? Ok? Então, a gente já acabou falando um pouquinho mais sobre essa questão da limitação do ferro e do silício, né?
É uma possibilidade de utilizar essa fertilização com ferro para diminuir a concentração de gás carbônico atmosférico. Okay? Então, o oceano ficaria mais ferroso, mas as algas assimilam muito mais o carbono do que o ferro. Beleza? E aqui é só para a gente finalizar a aula, né? A gente comentou na aula passada sobre as pirâmides tróficas, as pirâmides de energia, né? E aqui eu só trouxe novamente um exemplo de uma pirâmide de energia de um ambiente aquático. Né? A questão da pirâmide de biomassa e de número, acho que ficou tranquila para vocês, né? Na aula passada. Na hora que a gente vê uma pirâmide de energia no ambiente aquático, 86% da energia de todo o ecossistema aquático, ela está presa nos produtores, certo? 11% no zooplâncton, consumidores primários, e 2,5% nos consumidores secundários, e muito pouco aí para cima. Tá? Ok? Dúvidas, questões? Tranquilo, gente? Aulas estão muito pesadas? Como que tá para vocês? Tá muito tranquilo? Podemos fazer o meio termo. Se o pessoal está achando que está muito tranquilo, eu começo a dar uma apertadinha um pouco mais. Mas tá beleza, né? A gente vai ter algumas aulas um pouquinho mais pesadas ainda, ciclo biogeoquímico e de ciclo biogeoquímico, fluxo de energia de sucessão ecológica são aulas mais pesadas que vão ficar para a segunda parte. Tá? Eu não estou fazendo aulas muito longas, então é importante que vocês também peguem esse material em casa, leiam os capítulos que eu estou passando para vocês, tá? Porque eu sei que se a gente passa muito de 1h40, muito perto de 2 horas, já bate o cansaço pesado. Né? Então, estou tentando fazer aulas um pouco mais rápidas. E ainda porque é sexta-feira, né, gente? Todo mundo morto já. Então é isso, gente. Dúvidas? Questões? Me perguntem. Lembrem da entrega das atividades dia 1º e fiquem espertos que eu vou colocar a prova no dia seguinte da atividade, tá bom? E dar uns dias de prazo para vocês. E por hoje é isso. Estou interrompendo a gravação e finalizamos.